Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus, no texto que servirá para a nossa reflexão nesta noite. O texto é o texto de Efésios, no capítulo de número 5, versículos de 25 ao 33. Vamos ler a Bíblia Sagrada neste momento. Efésios, capítulo 5, versículos de 25 ao 33. O texto está ali também no nosso data show, no telão, para você poder acompanhar. Mas nós vamos ler nesse momento o texto da palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia Sagrada: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante a esta, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao meu e ao seu coração, meu irmão e minha irmã. Pois bem, meus amados, como nós dissemos no início, continuando em nossas mensagens neste mês, sobre os papéis familiares e a importância desses papéis familiares para que realmente tenhamos famílias firmadas ou firmes na palavra de Deus. Hoje vamos então abordar o papel do marido, ou os papéis do marido no casamento, o papel do marido na família, o papel do marido na constituição familiar em que ele esteja inserido. É bem verdade que, se você pensar em papéis familiares, estamos falando das atribuições, dos deveres, né, que cada pessoa deve exercer. Sempre que há um pacto, sempre que há um acordo entre partes, certamente cada uma das partes deve realizar aquilo que foi acordado. Então é muito importante quando pensamos no casamento, porque casamento também é uma aliança, casamento também é um pacto que nós fazemos diante de Deus com o nosso cônjuge. E nesse pacto que nós fazemos, prometemos um monte de coisa, não é verdade? Prometemos um monte de coisa. E quem sabe aqui, né, alguém, um irmão ou irmã, dependendo da data que foi o casamento, né, talvez ainda se lembre das mensagens ou da mensagem que foi pregada, se você casou numa igreja, né, cristã, foi pregada uma mensagem e talvez você ainda se lembre. Mas via de regra, a gente está tão nervoso, né, que pode ser que você lembre alguma coisa, mas lembrar de tudo que foi falado na mensagem, no casamento, dificilmente a gente vai lembrar, não é? Sobretudo as noivas, né? Que as noivas são as que ficam mais nervosas no casamento, né, no sentido da agitação. Mas o fato é, meus irmãos, que nós entramos num acordo, numa aliança. O casamento é uma aliança, e depois que esta família é constituída, então Deus abençoa esta família ou o casal constituído com filhos. Pode ser que hajam casais também sem filhos, isso em nada deprecia a família, até porque tudo está nas mãos de Deus. É claro que precisamos sempre pensar que uma das coisas para as quais ou para o qual o Senhor instituiu a família é também para que tenhamos filhos.
Mas há casais que resolvem, né, entre si não terem filhos, há casais que não conseguem ter filhos biológicos, há casais que adotam ou que não querem adotar. De qualquer maneira, isso não vem ao caso aqui para nós. O que estamos falando é justamente desta relação de reciprocidade que deve haver na vida de uma família. A família cristã precisa viver uma vida de reciprocidade, isto é, o casamento e a vida familiar é certamente uma via de mão dupla. Não podemos pensar na família como uma via de mão única, onde só você vai dar alguma coisa para alguém, porque você vai acabar enjoando desse negócio. Quando é só você que dá amor, que dá carinho, que dá atenção, quando é só você que tem cuidado, quando é só você que faz as atividades que tem que fazer, quando é só você que busca a atenção do outro, uma hora você vai enjoar desse negócio. Uma hora você pode cansar e falar, mas espera aí, não foi um acordo? Não foi um acordo de reciprocidade? Não foi um acordo de nós estarmos buscando o bem-estar um do outro? Porque casamento é exatamente isso, é você buscar a felicidade do outro, e então ambos fazendo isto, é fato de que o casamento será feliz, e não estou falando de um casamento sem problemas, porque nós não vamos encontrar uma família ou um casamento sem que hajam problemas no lar. Sempre vão haver os problemas, sempre vão haver as dificuldades. Mas nós não podemos deixar que as dificuldades ou que as adversidades que enfrentamos, seja no casamento, seja na família, possam fazer com que o casamento em si, o relacionamento venha a ser minado. E eu quero lembrar uma palavra de Deus que está lá em Cantares 2,15, quando Salomão, na sua sabedoria, ele disse assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Pois bem, Salomão estava falando ali não de uma plantação de uvas ou de raposa, o animal, mas é claro, usando esta figura de linguagem conhecida da época, ele ali estava falando justamente dos relacionamentos. Sobretudo, o texto do livro de Cantares ou de Cânticos vai falar de relacionamento entre a esposa e o marido e vice-versa. E naquele momento, Salomão ele vai dizer o seguinte: olha, não são as pequenas coisas, não são as grandes coisas, melhor dizendo, que vão acabar com o casamento. Porque quando acontecem grandes problemas, ambos ou a família inteira, ela vai buscar a solução para aquele problema. Mas são as pequenas coisas que vão minando o relacionamento aos poucos. Quero lembrar vocês que naquela época, os vinhedos eram protegidos com cercas e com os famosos lagares. E lá, então, eram feitos cercas com paus trançados desta forma, e na ponta dos paus eram feitos lanças, bem pontiagudas. Então as raposas grandes, elas tentavam pular a cerca e ficavam presas ali, era uma armadilha para elas. Dificilmente uma raposa grande, adulta, conseguiria saltar e chegar lá e destruir um vinhedo. Mas as raposinhas passavam por baixo da cerca, passavam por baixo, iam lá e comiam a flor. Os vinhedos estavam em flor, as vinhas estavam em flor. E quando se come a flor, quando se tira a flor de uma planta, quem entende um pouquinho só de planta sabe que não vai ter o quê? Fruto. Não vai ter fruto. E naquela época Salomão então fala até para nós ainda hoje, que eu tenho que cuidar das pequenas coisas. É aquilo que você fala assim às vezes: eu não vou falar nada, vou deixar para lá, para não magoá-la, para não magoá-lo. Eu vou deixar para lá porque é uma coisa à toa, uma bobagem. Mas vai ser uma bobagemzinha hoje, vai ser outra amanhã, outra daqui a 10 dias, e quando você vê, o balde já está cheio. E aí a pessoa chega em casa com um buquê de flor para a esposa já vai brigar, porque já está ali no seu limite. Então é preciso buscarmos, pensarmos e atacarmos as pequenas coisas. Então, na família, é importante que nós, cada membro da família, cumpra bem o seu papel familiar.
E não é diferente em relação ao esposo e à esposa, onde nós firmamos um acordo, um pacto, e um pacto de igualdade, um pacto de compromisso mesmo. E neste pacto, muitas coisas nós prometemos, mas infelizmente nem todas nós cumprimos. Nem todas as coisas que prometemos, até para Deus, nós cumprimos, não é verdade? Prometemos tantas coisas para o Senhor, finais de ano então, né? A gente faz tanta promessa para Deus, não é verdade? Ano que vem, Senhor, vai ser assim, vai ser assado, vou fazer, vou acontecer, vou deixar isso, deixar aquilo, e quando você percebe, o ano seguinte já chegou, já está no meio, e você não fez quase nada ou nada daquilo que você prometera fazer. Por isso, meus irmãos, pensarmos em famílias firmes na palavra de Deus, onde os maridos, sim, são fiéis também, assim como as esposas, em seus papéis familiares. A primeira coisa, num casamento firme na palavra, o marido também deve submeter-se à esposa. Na semana passada, quando falamos de submissão da esposa, né, vem à mente para muitas pessoas assim, a mulher realmente tem que ser submissa e ponto final. Só que agora a gente vai ver que justamente não é só a mulher que deve ser submissa. A Bíblia diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5:21. É preciso que haja uma sujeição mútua no casamento. Não apenas a esposa deve ser submissa ao marido, mas também os maridos devem submeter-se à esposa. E a palavra de Deus diz que um não tem mais poder sobre o próprio corpo, e sim o outro. Então é importante demais, quando nós pensamos na família e pensamos no casamento, que precisamos sim entender que também o homem precisa, o marido, exercer a submissão. Muitas vezes, de maneira errada, para defender a submissão exclusiva da esposa para com o marido, nós omitimos esse versículo 21, nós nos esquecemos dele, às vezes propositalmente. Mas aqui nós encontramos a base para podermos afirmar que, de fato, no casamento, a submissão ela é mútua, é uma base para que tenhamos um casamento firme. Então, quando ambos se submetem um ao outro, esta será a base para um casamento firme na palavra de Deus. Agora, é preciso também pensarmos que o casamento, no início de um casamento, sempre precisa ser com a presença de Deus. Isto é, com a ação do Espírito Santo no lar. Porque sem Jesus, ele mesmo disse o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Então, sem Jesus no lar, sem Jesus no casamento, nós não conseguiremos ter um casamento sólido, muito menos uma família sólida. Então, por isso é tão importante nós observarmos que a Bíblia nos fala de submissão mútua, porque isso vai evitar o autoritarismo. Quantos anos, né, irmão? O doutor Fernando falou isso de manhã, hoje ali. Durante tanto tempo a mulher, não é? Ela não teve voz na sociedade. Durante tantos anos a mulher simplesmente, ela ficou à margem da sociedade. Até hoje as mulheres não têm os mesmos salários, mesmo exercendo as mesmas funções que os homens. Ainda é uma briga isso até hoje. Então a gente observa que vivemos em uma sociedade machista, sim, até hoje. E isso veio de uma sociedade patriarcal lá atrás. E que isso, é claro, ninguém teve vontade de mudar, a não ser as próprias mulheres. Porque os homens não fizeram nenhum esforço para que isso mudasse. É claro que há exceções, é evidente. Mas o que nós queremos mostrar é que essa submissão deve ser mútua, essa submissão no Senhor, ela vai limitar a autoridade do marido. Vai limitar a autoridade, isto é, vai mostrar ao marido que, na verdade, é preciso sempre haver acordo. Não é aquela submissão simplesmente cega, onde o marido vai exigir da mulher: olha, você tem que fazer o que eu mando e esquecer o que você sabe. Então é preciso pensarmos como está o nosso casamento, como está a nossa família.
E aqui nós temos muitos casais, não é? Muitos irmãos, casais jovens, casais já com uma estrada de rodagem muito longa também, mas é preciso que nós busquemos entender que no casamento e na família, o casamento precisa acontecer debaixo da graça de Deus, e esta submissão deve ser vivida no temor do Senhor. Meus irmãos e irmãs, temer a Deus é apartar-se do mal, mas muitas vezes nós deixamos que o mal adentre o nosso lar. Permitimos que isso aconteça, às vezes sem perceber, ou às vezes quando nós realmente deixamos brechas para que o inimigo venha até mesmo atuar dentro da família. Então precisamos pensar como está a nossa vida no casamento, como está a nossa vida de submissão mútua. A submissão mútua acontece, por exemplo, quando um marido ouve as ponderações da esposa, as ideias da esposa, em um determinado assunto, e pode até mesmo acatar aquelas ideias, por que não? Mas, irmãos e irmãs, é preciso pensar que muitas vezes nós queremos exercer o nosso direito, né, como nós falamos semana passada, mas não os nossos deveres. Em segundo lugar, num casamento firme na palavra de Deus, o marido deve se relacionar com a esposa, tendo como base o amor de Cristo para com a igreja. Maridos, amem suas mulheres, está escrito na palavra que lemos. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la. Irmãos, observe que baseados nesse trecho das Escrituras, a palavra de Deus nos mostra que um bom relacionamento conjugal entre os crentes é um relacionamento amoroso. Precisa ser um relacionamento amoroso. Observe que enquanto escritores antigos usavam a palavra filéu, que é o amor fraternal, recentemente vemos vários autores, e principalmente na Bíblia o autor chamado Paulo, né, falando de um amor ágape, que ele chamava de agapau, para exemplificar o amor que deve existir no casamento. Mas quais seriam as marcas desse amor ágape? É isso que eu quero trazer para os irmãos também nesta noite. Quais seriam as marcas desse amor verdadeiro, desse amor ágape? Vamos encontrar aí as marcas desse amor no restante desses versículos que vamos observar com vocês nesse momento. A primeira marca é um relacionamento abnegado. O que seria um relacionamento abnegado? É um amor que leva o marido a entregar-se à esposa, a entregar-se de maneira altruísta, tal como Cristo se deu para a sua igreja. Olha só, Jesus foi capaz de morrer na cruz pela sua igreja, foi capaz de morrer na cruz pelos seus amigos. Então nós também precisamos pensar num amor que deseje, que procura sempre o bem do outro. Um amor que procura o bem da esposa. Então esse é o amor que deve existir no coração do marido, e é claro, esse é o amor que deve existir no coração da esposa, esse é o amor que deve existir no coração dos filhos. É claro que nós precisamos pensar no todo como família. Estamos falando de um tema aos maridos, mas pensando na família como um conjunto, como uma sociedade criada por Deus para que possa viver em harmonia. Mas também um relacionamento, esse amor, vamos encontrar uma outra marca. É um amor de um relacionamento santo. Um amor de um relacionamento santo. Será que temos vivido a santidade nos nossos relacionamentos? Um marido, por exemplo, que vive esse princípio, né, da santidade no casamento, deve buscar a espiritualidade no casamento. Isto é, levar a sua família até a palavra de Deus, levar a sua família ao encontro genuíno com Deus, levar a sua família a uma busca a Deus. Temos perdido, meus irmãos e irmãs, nesse tempo, a busca fervorosa a Deus. Quantas famílias têm deixado de buscar a Deus? Quantas famílias têm perdido aquele fervor, aquela chama já não arde mais?
Me lembro de que quando Jesus falava aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus desapareceu, né, da presença deles, e eles falaram que um para o outro. Porventura não nos ardia o coração quando ele vinha nos explicando as Escrituras? Esse arder do coração pelas Escrituras, esse arder do coração pelas coisas de Deus, nós temos visto que isso tem se esfriado na vida de muitas famílias. E a Bíblia diz que por se multiplicar o pecado, até o amor ia ser esfriado. E o que nós temos visto hoje no mundo que nós vivemos, é que o amor de muitos tem sim se esfriado. Por quê? Porque há uma ausência da palavra de Deus, há uma ausência do agir de Deus dentro das famílias, não porque Deus tenha mudado, porque Deus não muda, mas porque nós deixamos de buscar ao Senhor em algum momento. Por isso é tão importante um relacionamento comprometido com a santificação. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4, vai dizer assim, olha, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Isto é santidade, é a busca pela santificação. Meu irmão e minha irmã, a santificação não é um ato, é um processo, e que demora até o dia que Jesus vier buscar você, seja com a morte física, ou seja, buscar a igreja, no arrebatamento da igreja. Até lá, nós, a partir do dia em que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, iniciou na nossa vida um processo chamado santificação, isto é, uma poda a cada dia das coisas que não agradam a Deus, um processo de libertação constante. Por isso que quando lemos a palavra, quando diz, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nós precisamos sim entender que eu e você como crentes, também temos coisas que precisamos tirar da nossa vida, que precisamos que Deus nos liberte. E às vezes nós usamos esse texto só para falar de pessoas endemoniadas, achando que esse texto, a verdade vos libertará, mas vai libertar somente pessoas que estejam possessas. Não, não, vai nos libertar daquilo que fazemos diariamente de coisas erradas. Quanto mais perto das Escrituras o casal estiver, quanto mais perto da Bíblia a família estiver, isto é, quanto mais conhecimento, mais santidade. Então é preciso que o marido, que a esposa, se comprometam com a santidade no casamento e com a santidade no lar, isto é, com os filhos. Em quantas famílias, irmãos, a gente vê coisas tão difíceis em relação à santidade, quantos casais que não têm um relacionamento santo. Então é preciso pensarmos como está nosso relacionamento, como está a nossa vida. O que temos feito que porventura Deus não se agrade, até mesmo dentro do nosso casamento, ou até mesmo dentro dos nossos lares com os nossos filhos. O que nós temos feito que não agrada ao Senhor? Mas uma outra coisa, uma terceira coisa em relação a características desse amor ágape, é um relacionamento puro. Precisamos ter um relacionamento puro. E Paulo aqui então nos lembra, né, o banho que a noiva tomava antes da cerimônia. Esse banho que naquela época simbolizava a purificação, e depois ela iria ser adornada para o casamento. Pois bem, nós precisamos sim também pensarmos em como está a nossa vida de pureza. Maridos devem levar a esposa a uma pureza na relação conjugal, na relação marido e mulher. Também levar a sua família, os seus filhos, a uma pureza. Irmãos, quantas coisas impuras temos visto por aí, né? Às vezes a gente fica com vergonha de abrir até o celular perto de alguém, não é verdade? Porque o celular põe tanta propaganda que você não pediu, que você não solicitou em momento algum, e você às vezes abre e vem aquele negócio ali, e você tem que ficar tentando, né, tirar, sabe? E às vezes você fica assim envergonhado de tamanha liberalidade que há na sociedade que nós vivemos. Mas nós, como crentes em Jesus, como sal da terra, a luz do mundo, precisamos sim nos impor e dizer que nós, como crentes, precisamos sim de um relacionamento purificado na palavra de Deus. Precisamos de um relacionamento puro. Quando Isaías houve o seu chamado diante do Senhor, um chamado para ser um servo de Deus,
Isaías, ele disse assim, olha, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele disse assim, olha, ai de mim, olha, eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, olha só, e os meus olhos viram a Deus. Ele achou, estou perecendo, já fui, morri. E a Bíblia diz que Deus fez o que com ele? Purificou os seus lábios com a brasa viva do altar. Pegou com uma tenaz e purificou os lábios daquele servo dele. Meus irmãos, precisamos pedir ao Senhor que purifique não só os nossos lábios, porque quantos de nós falamos tantas palavras torpes, quantas palavras que agridem, que ferem, que matam. O que mata não é só uma arma de fogo ou uma faca, não, muitas vezes as palavras ferem também, machucam, e nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque a palavra falada não volta para a boca, ela não volta. Só há um jeito de você realmente corrigir a palavra falada e mal falada, é você reconhecer e pedir perdão. Aí sim você vai quebrar o jugo que aquela palavra pode ter trago para aquele que você falou, para aquela que você falou. Por isso é tão importante que no relacionamento de um casamento ou de uma família, nós tenhamos relacionamentos puros, comprometidos com o Senhor, porque é desta forma que vamos conseguir agradar a Deus, é desta forma que vamos exercer o amor ágape na nossa vida. Uma outra coisa, irmãos, uma outra característica desse amor, é um relacionamento comprometido. Um relacionamento comprometido. Lembra que eu falei no início, que casamento é um compromisso, é uma aliança, é um pacto? Pois bem, Deus fez um pacto conosco, e nós quando nos casamos, fizemos um pacto diante de Deus e de testemunhas. Pastor, você pode dizer, pastor, mas eu casei só no cartório. Mas você não casou diante de Deus também? Evidente que sim. Por quê? Porque quando nós assumimos um compromisso, e você que é crente então, o seu compromisso não pode ter sido somente lá naquele cartório, pelo contrário, foi diante do Senhor. E além do mais, foi um compromisso mútuo, onde você declarou fidelidade, onde você declarou que ia cuidar, que ia amar, que ia honrar, que ia respeitar, e tantas outras coisas. Eu comparo isso com aquilo que nós prometemos quando nos tornamos membros da igreja. Prometemos tanta coisa, Via de regra, os pastores, quando fazem a profissão de fé de alguém, fazemos várias perguntas. Você promete isso, isso, isso? Prometo. Sim, balançamos a cabeça, E depois, na hora de cumprir, exigimos os nossos direitos. Mas precisamos sempre nos lembrar que um compromisso é uma relação do marido com a esposa. Cristo tem um compromisso com a igreja, de apresentar esta igreja gloriosa para o Pai, e esse deve ser o compromisso do marido também, viver de tal forma no casamento, que no final da vida, olhe para o casamento como algo glorioso. Quantos casais chegam ao final lá, idosos, e conseguem chegar lá ainda com um amor muito maior do que quando se casaram? Porque o amor não pode ser o mesmo, o amor tem que só crescer. Mas infelizmente, irmãos, o que nós vemos é que o amor tem se esfriado, e por conta disso muitos casamentos também têm sido banalizados, muitos casamentos têm sido destruídos, finalizados, quando a vontade de Deus para o casamento é que ele seja até que a morte os separe. Uma outra característica é que é um relacionamento nutridor. Isso aqui é interessante eu pensar, porque quando eu penso em nutrição, não sei se tem algum nutricionista aqui, mas eu penso em algo que pode me dar o quê? Saúde, que pode fazer com que eu tenha vigor físico. Uma boa nutrição faz com que você evite algumas doenças, não é verdade? Quando você tem uma alimentação saudável durante toda a sua vida, certamente você vai estar aí sendo imune a algumas doenças, evidente, por ter um relacionamento saudável de nutrição. Mas no que diz respeito aos relacionamentos, nós precisamos estar alimentando um ao outro a cada dia com boas
coisas, isto é, com boas atitudes, com boas palavras, sejam elas palavras ditas a dois, sejam elas palavras ditas na família, sejam elas palavras ditas em público. Muitas vezes, irmãos, nós não falamos, não externamos, não nutrimos. Mas pastor, eu não sou muito de falar. Talvez você possa dizer isso, não sou muito de falar. Mas você pode demonstrar, mas você pode vivenciar, você pode fazer com que o outro veja sem falar. Então é preciso que haja um relacionamento nutridor, porque isto é amor ágape. Então Paulo diz que o marido que age como Cristo está sempre alimentando a esposa. E como se dá esse alimento? Se dá nas suas necessidades físicas, sim. Se dá também nas necessidades emocionais, com certeza. Nas carências espirituais, sim. E em outras necessidades que a esposa ou que o marido tenham, ou que os filhos tenham. É preciso que sejamos, ou que tenhamos um relacionamento de amor ágape, nutridor da nossa vida e do nosso casamento. Mas a última característica desse amor é um relacionamento cuidadoso. Um relacionamento cuidadoso. Cuidado, irmãos, em todos os sentidos. Cuidado em todos os sentidos. Cuidar da saúde um do outro. É preciso cuidar da saúde um do outro. Está sentindo uma dor. Está com uma dificuldade. Não está conseguindo encontrar um médico. Vamos correr atrás juntos. Não é assim que a gente faz com os filhos? Quando os filhos têm alguma coisa, os dois já correm, já querem levar para o médico e fazer acontecer. Pois bem, é preciso que isso haja também no casamento. É preciso que o marido, ele possa pensar nisso, nesse relacionamento cuidadoso para com a sua esposa, sabendo que a esposa tem suas necessidades pessoais. Então, o marido que cuida da sua esposa está demonstrando cuidado próprio, consigo mesmo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque não há aquele que deseje mal para o próprio corpo. E agora nós somos um só corpo no Senhor. Então, se somos um só corpo, eu preciso cuidar, porque cuidando da esposa e a esposa cuidando do marido, estarão cuidando ambos de si próprios. Porque é isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Mas por último, irmãos, precisamos pensar num casamento firme na palavra de Deus. E nesse casamento o marido deve sempre buscar a unidade do casamento e não a uniformidade. Isso aqui também acho muito importante nós pensarmos. Há uma diferença muito grande entre unidade e uniformidade. A palavra de Deus diz que nós nos casamos e somos ambos uma só carne, isto é, precisamos ser uma unidade, pensarmos, termos sempre acordo, andarmos sempre juntos, termos sempre a palavra de Deus como o árbitro no nosso coração e no nosso casamento, mas não querer buscar uma uniformidade, isto é, não, você tem que pensar o que eu penso, fazer o que eu falo, você tem que ter as mesmas ideias que eu tenho, você tem que ser formatado da maneira que eu sou. Não. Por isso o casamento é um negócio tão difícil de viver, de experimentar. É muito difícil. Por quê? Pessoas diferentes, criadas por famílias diferentes, muitas vezes em cidades e lugares diferentes, não é? Com relacionamentos totalmente diferentes, e de repente tem que se juntar e compartilhar coisas, e compartilhar a mesma cama, e compartilhar os mesmos ideais, os mesmos sonhos, mesmos projetos. Só que nós podemos sonhar o mesmo sonho de forma diferente, porque somos diferentes. Então não podemos pensar nessa questão da uniformidade do casamento, e sim na unidade do casamento, porque é a unidade que vai interessar para Deus, é a unidade do casamento que agrada a Deus. Por essa razão o texto diz: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E este é um mistério profundo, diz a palavra. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Meus irmãos e irmãs, aqui
nós podemos também observar e fazer algumas afirmações muito importantes para a construção de um casamento firme na palavra de Deus. E a primeira delas é uma relação com Deus, uma relação conjugal com Deus. É preciso que nós possamos observar esta relação. Olha, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Agora lembre-se, abaixo da relação com Deus está a relação do marido e da esposa. Nunca mude isso, nunca inverta isso. Achar que a relação conjugal, isto é, que o casamento ou que a família esteja no lugar de Deus. Não podemos colocar nada e nem ninguém no lugar de Deus. Deus precisa ter a primazia, estar em primeiro lugar na nossa vida, e depois vem a família. Isso mostra que, no nível terreno, o casamento é a mais importante relação, até mesmo mais importante do que relacionamento entre pais e filhos. Mas em primeiro lugar, Deus. Depois, o casamento. Depois, relacionamento com filhos, que está tudo englobado na família. Mas também devemos buscar todos os dias a unidade no casamento. Esse deve ser um alvo a ser alcançado. Muitos casamentos não têm dado certo, porque não têm buscado esta unidade. Unidade tão importante na vida de cada casal, na vida de cada família. E o amor conjugal tem como base o amor a si mesmo. Meus irmãos e irmãs, se o marido não demonstra amor com palavras, se o marido não demonstra amor com toques, com atos de serviço, com sua presença, e nem com palavras de afirmação muitas vezes, quero lembrar aqui que é preciso rever os nossos conceitos. É preciso que nós possamos dar uma revisada naquilo que temos vivido. E quem sabe uma boa conversa, e quem sabe um bom diálogo para resolver as arestas, para que então o nosso casamento esteja diante da palavra de Deus. Martin Lloyd-Jones, no seu comentário do livro de Efésios, ele vai dizer que casamento é uma ideia essencialmente cristã. É algo que você só vai ver no mundo cristão, porque hoje os modelos de casamento que tem por aí não tem nada a ver com aquilo que Deus colocou na sua palavra. Mas nós precisamos ainda levantar a bandeira de um casamento que agrada a Deus. Só quem pode compreender esses conceitos de casamento, de relacionamento conjugal, conforme Paulo ensina, devem ser os cristãos. Só eles vão entender. Aquele que não é cristão não vai entender. Então essas ideias de casamento são para crentes, acima de tudo. E nós precisamos ser exemplos. Então, nesta noite, meus irmãos e irmãs, que nós, como casais cristãos, esposas, maridos cristãos, entendamos aí esses conceitos. Muitos e muitos deles não são aceitos pela sociedade atual. Conceitos bregas, caretas, né? Conceitos ultrapassados. Muitas vezes somos chamados de retrógrados, né? Isso aí é coisa de antigamente. Bem, preferamos ficar com antigamente do que termos esses modismos por aí e temos um casamento fracassado, e temos uma família destruída, mas que possamos buscar em nossa vida sempre o zelo pelo nosso casamento, o zelo pelos nossos filhos, o zelo pela nossa família, porque fazendo assim, seremos famílias firmes na palavra de Deus. Amém? Deus nos abençoe a viver desta forma, firmados na palavra do Senhor.